Amados, eu quero falar hoje sobre a revelação do sangue de Jesus. Nós vamos tomar da ceia do Senhor daqui a pouco, e a ceia do Senhor nos aponta para algumas verdades. A última vez que eu ministrei na ceia do Senhor, eu falei do poder do sangue de Jesus, eu trouxe a nossa mente, como que nós somos protegidos por esse sangue. E talvez hoje essa palavra seria uma continuação daquela, porque esse sangue ele tem poder, mas ele traz algumas revelações para nós, e quando nós entendemos a revelação do sangue de Jesus na nossa vida, a nossa vida é impactada, a nossa vida é transformada. Jesus, no momento da sua ceia, lá em Mateus, abra comigo, Mateus capítulo 26, versículo 25. Versículo 26 então, filha, pode andar um pouquinho. Olha o que ele diz: enquanto comia, Jesus tomou o pão e abençoando, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo. Versículo 27. E tomando o cálice e dando graça, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, é o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecado. Observe a expressão que está ali: este é o sangue do Novo Testamento. Na minha tradução que eu tenho aqui, fala que é o sangue da nova aliança. Ele diz que é o sangue da nova aliança. Por quê, pastor? É o sangue da nova aliança, é o sangue do Novo Testamento. Porque havia o sangue do Antigo Testamento, e o sangue do Antigo Testamento não era o sangue de um perfeito, mas era o sangue de um animal, era o sangue de um cordeiro. Apesar de procurar toda a perfeição nesse cordeiro, ainda era um animal. E esse sangue da antiga aliança não perdoava pecado, apenas cobria o pecado. Apenas cobria. O sangue que perdoa pecado é o sangue de Jesus. Quem está aí, diga amém. É o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é um sangue mais precioso, é um sangue mais elevado do que o sangue de animal, que apenas cobria o pecado. Por isso que Jesus fala: esse agora é o novo sangue, ou o sangue do Novo Testamento. Porque senão poderia criar uma confusão do sangue da antiga aliança para o sangue da nova aliança. Eles poderiam pensar que havia dois elementos que resolvessem o problema. E aí nós teríamos que, por algumas vezes, ter que sacrificar animais aqui, fazer aqueles rituais que os judeus faziam na antiga aliança. Mas existe um sangue puro, perfeito, que não apenas nos cobre o pecado, mas nos perdoa de todos os nossos pecados. Amém? A primeira menção que nós temos na Bíblia de sangue é quando Caim mata Abel. Caim, movido de raiva, de inveja, de ódio, de amargura contra o irmão. Lá em Gênesis capítulo 4, a história está lá. Caim, ele vem e mata o seu irmão Abel. Por quê? Por causa da oferta. Por causa da oferta, Caim matou Abel. Abel, na sua inteligência espiritual, no seu conhecimento de Deus, fez aquilo que Deus queria fazer. Fala assim comigo: Abel fez o que Deus queria que ele fizesse. Agora olha só, Caim não. Caim, ele fez conforme o seu achismo, conforme ele queria. E a Bíblia diz que ao término dos dias, Abel trouxe da primícia do seu rebanho e sacrificou o Senhor. Abel, por sua vez, dos frutos da sua terra. Olha só, foi ele que deu cria ao rebanho? Abel deu cria ao rebanho? Não, foi algo que não foi ele que fez. E foi derramado o sangue. Agora, quem plantou a oferta que Deus deu, que Caim deu ao Senhor? Foi Caim. Quem lavrou a terra? Foi Caim. Quem colheu? Foi Caim. Era fruto do trabalho dele. Quando Abel deu o fruto, aquilo que era de Deus, aquilo que ele não fez nada, simplesmente deu, simplesmente entregou. Você consegue entender a diferença entre nós chegarmos diante de Deus
com as obras do nosso trabalho. Olha o tanto que eu fiz, Senhor. Olha o tanto que eu tenho feito. Olha. Ou como nós chegarmos e falar, Senhor, está aqui. Eu não fiz nada. E o Senhor me deu tudo isso, por isso eu dou oferta ao Senhor. Por isso eu me rendo ao Senhor. Por isso eu entrego tudo isso ao Senhor. E isso causou um problema na vida de Caim. Eu não sei se Caim viu o manifesto de Deus tomando essa oferta, eu não sei. Mas eu sei que o coração de Caim se encheu de ira, de inveja, e ele matou o irmão. O texto diz, em Gênesis 4, versículo 9, disse o Senhor a Caim, onde está Abel, o teu irmão? E respondeu, não sei, acaso sou eu o tutor do meu irmão? E disse Deus, o que fizeste? E olha só o que o texto fala, a voz do sangue, fala assim comigo, o sangue fala. Não está escrito isso? A voz do sangue do teu irmão tem clamado a mim desde a terra. Olha só que coisa fantástica, o sangue de Caim tem clamado. Por quê? Porque o sangue de Caim, ele aponta para as obras da carne, porque foi derramado por causa da obra da carne, por causa da inveja. Agora, o que a Bíblia nos diz em Hebreus, capítulo de número 12, versículo 24? E a Jesus, o mediador da nova aliança, o sangue da aspersão. Aspersão é jogar por cima, aquilo que foi derramado, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Por quê? Porque o sangue de Abel nos fala de vingança. O sangue de Abel nos fala de condenação, o sangue de Abel nos fala da lei, o sangue de Abel nos fala coisas da carne, mas o sangue de Jesus nos fala de perdão, o sangue de Jesus nos fala de redenção dos pecados, o sangue de Jesus nos fala que nós fomos acometidos a desfrutar da bênção de Deus, o sangue de Jesus nos fala da vida, nos fala da cura, nos fala da paz, nos fala da libertação, nos fala sobre salvação, aleluia. Quando o sangue de Abel só fala condenação, fala de morte, fala de obra da carne, fala da inveja. Por isso que o escritor de Hebreus fala que o sangue de Jesus fala coisas maiores, coisas superiores. O sangue de Jesus fala de misericórdia, de livre da condenação, livre do juízo eterno. Mas o primeiro derramamento de sangue não foi o de Abel. Não foi quando Caim matou Abel, mas sim quando Deus sacrificou o cordeiro. Porque a Bíblia diz, olha só, Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Eis que o cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Que dia que foi isso? Observe, quando Adão e Eva estavam no Éden, desfrutando das maravilhas de Deus, e fizeram obras segundo a carne, fizeram obras segundo os seus achismos, fizeram obras segundo os seus entendimentos próprios, fizeram obras segundo as suas vontades. Deus teve que dar uma oferta, teve que fazer um sacrifício, porque quando Deus se encontra com Adão e Eva após a queda, Adão fala assim, Deus, eles estavam com medo, porque eu e minha esposa estávamos nus. E aí Deus teve que fazer um sacrifício, porque Ele deu a pele do animal. Ou você acha que Deus arrancou a pele do animal sem antes emolá-lo? De forma alguma. Mas observe que desde ali começou o sacrifício dos cordeiros. E esse sacrifício nunca cobriu o pecado, nunca resolveu o problema do pecado. Ele simplesmente cobria o pecado. Ele simplesmente tampava. Mas a Bíblia diz que Deus já havia preparado o Cordeiro de Deus, que ia arrancar o pecado do mundo. E Ele deu esse Cordeiro para que você não vivesse mais sobre a condenação do pecado.
Aí sim resolveu o problema do pecado. Então, quando nós olhamos o princípio da primeira menção do sangue, é quando Caim mata Abel, mas do sacrifício ainda foi nos pais de Caim e Abel. O sangue aponta para uma remissão, aponta para você ser guardado. O sangue é a marca da promessa que você é perdoado e que Deus não vai destruir você. Aleluia! Sempre foi. Provavelmente você já deve ter lido, mas se você não leu, você talvez assistiu a novela, lá dos 10 mandamentos, mas eu espero que você tenha lido o texto, eu espero. E o texto diz que quando passou a última praga, que foi o anjo da morte, Deus fala para Moisés e Arão, falar à nação de Israel, que ainda era escrava no Egito, cada um mate um cordeiro, cada família mate um cordeiro. Agora você quer saber de uma coisa? Deixa eu te dizer, como que o milagre de Deus é fascinante, como que Deus é poderoso, Deus sempre supriu, sempre supriu. Você sabia que não se criava cordeiro, que não se criava carneiro no Egito? Na realidade não se cria até hoje. Não se criava. Aí eu te pergunto, milhões de cordeiros foram sacrificados, de onde veio? Existem especulações, mas uma coisa eu sei, não importa qual especulação você acredita, eu creio que foi Deus que proveu, amém? Porque precisava do sangue. Precisava do sangue nos umbrais da porta, precisava do sangue nas janelas, porque o espírito da morte ia passar, e aquele que estava guardado no sangue não ia ser tocado, não ia sofrer dano nenhum, aleluia! E Deus proveu os cordeiros. Abre um parênteses aqui, qual que é a minha opinião? Que veio de Jetro. Por isso que Deus fez com que Moisés casasse com a filha de Jetro, porque Jetro era um grande homem que tinha milhares de cordeiros. E quando ele vai, ele fala, pô, o sogro tem, busca lá. E houve ali uma oferta extraordinária. Essa é a minha crença. Se você crê diferente, não tem problema. Vamos para o mesmo céu e te amamos do mesmo jeito, não tem problema. Mas observe que Deus proveu. E aqueles que estavam guardados no sangue, não foram tocados, não sofreram dano algum, nem sequer gripe pegou naquele dia. Nada, nada. E quando todo o primogênito da terra do Egito morreu, tudo que estava fora do sangue, que não estava sendo guardado pelo sangue, morreu. Então o sangue sempre teve a sua importância, sempre teve a sua revelação. E aqui eu começo a minha palavra nessa hora. Quando Jesus ele caminha na via dolorosa, ou nos instantes antes de sua crucificação, Jesus derramou o seu sangue por diversas vezes. E eu quero que você receba em nome de Jesus nessa hora, a revelação que há no sangue de Jesus. A primeira vez que nós vemos a manifestação do sangue de Jesus sendo derramado, foi no Getsemane. A palavra Getsemane, ou o Monte das Oliveiras, melhor traduzido, mas o Monte das Oliveiras seria melhor ainda traduzido diretamente para a nossa língua como prensa do óleo. Você sabia que o Monte das Oliveiras, ou a palavra Getsemane, é a prensa do óleo? O óleo, o azeite, ele precisa ser prensado para que o óleo seja extraído. E quando Jesus então vai para o Getsemane, logo após esse texto que nós lemos, logo após a ceia, Jesus vai para o Getsemane. Amados, ele começa a orar ao Senhor. Ele começa a falar com Deus. E observe o que o texto diz. Lucas capítulo 22, versículo 44. E, estando em angústia, você já se sentiu angustiado? Você sabe aquela angústia, aquela dor profunda que você não acha a fonte, você só sabe que ela está lá.
Tanto Jesus, angustiado, orava mais intensamente. Essa é a diferença, que às vezes você angustia, você se fecha dentro do quarto. Jesus ia orar. E ele orava mais, e mais intensamente. Então, tendo Jesus angustiado, orando mais intensamente, aconteceu que o seu suor se tornou gotas de sangue, caindo sobre a terra. Olha aqui para mim. Ele apenas não suou, ele transpirou de tal forma que começou a gotejar sobre a terra. Sobre a terra. Então nós vemos aqui na Via Dolorosa, no seu start inicial ali, naquilo que estava se começando, Jesus derramando o seu sangue. Esse jardim do Getsemane, foi onde Jesus foi prensado. Prensado para extrair o melhor, para extrair o sangue. O sangue que foi derramado ali, foi para nos remir da nossa vontade. Porque instantes antes, Jesus ele faz uma oração a Deus dizendo assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, não faça, entretanto, a minha vontade, mas a tua. Diferente de Adão, que não fez essa oração, simplesmente foi e fez a vontade dele. Aquele sangue que foi derramado ali no jardim nos fala de redenção, da nossa vontade, da nossa justiça própria, porque nós somos sempre acometidos de fazer a nossa vontade, nem nos preocupamos com a vontade de Deus. Mas quando Jesus estava no Getsemane, ele derramou o sangue dele para nos remir dessa vontade. A partir de Adão, nós vivemos a era do homem caído, o homem teimoso, o homem que quer fazer do seu jeito, da sua vontade própria, o homem que é obstinado, que é determinado a desobedecer a Deus, fazendo sempre do meu jeito, porque se não for do meu jeito, mas quando nós olhamos para cá, Jesus fala assim: Pai, essa é a minha vontade, se for possível passa, mas não faça a minha, faça a do Senhor. E nessa hora ele começa a transpirar o sangue, e ali o corpo começa a ser restaurado. Aleluia, irmãos. Se você pudesse receber e entender o que eu recebo de Deus, imagina só o corpo de Jesus em instantes de oração, falando assim: olha, a vontade da minha carne, a vontade do homem que há em mim, era não morrer pelos pecadores, mas não faça a minha, faça a do Senhor. E nessa hora o sangue começa a ser expelido pelos poros do corpo dele, e começa a lavar o corpo, assim lavando a igreja que ia nascer, que vive baseada por muitas vezes na vontade, mas quando entra debaixo desse sangue, é perdoada, é remida, é sarada, é curada, e não se cumpre a vontade do homem, mas se cumpre a vontade de Deus. Então graças a Deus, porque o sangue foi aspergido sobre o corpo de Jesus, o próprio sangue dele, nesse monte da prensa. Amados, nós temos que ter esse entendimento, que você não precisa mais andar em rebelião, em desobediência, porque o sangue de Jesus te perdoou, te lavou, e lavou foi o corpo, porque os poros há em todas as partes do corpo, e o cientista fala que há uma explicação sobre esse evento. Jesus, para poder ter resistido esse evento, ele já tinha que ter vencido a morte por derrame cerebral. Porque uma pessoa só no estado de grande angústia, a ponto as veias do cérebro já ter se rompido, as veias do coração ter explodido, é que os poros da pele se dilatam. E aí, em vez de suor, sai sangue, em vez de suor.
Tudo isso para remir você, para tirar você dessa condenação, sabe, dessa justiça própria, desse achismo, desse eu, desse espírito de rebelião. Então, portanto, o sangue de Jesus, ele tem poder de quebrar isso na vida da igreja, na nossa vida, quebrar essas cadeias de rebelião, de desobediência, de rebeldia, do eu acho, do tem que ser da minha forma. Quem está entendendo essa palavra? Diga um aleluia aí. Amém? A segunda forma que nós observamos, então, olha só, eu até anotei um negócio aqui. Por isso que hoje o sangue de Jesus fala mais alto que o sangue de Abel. Porque através do sangue de Jesus, ele subjugou a nossa vontade, a nossa obstinação e a nossa rebelião. Quando o sangue de Abel aponta o contrário. Apontava a vontade do irmão de matar, da inveja e tudo mais. Mas a segunda vez que o sangue de Jesus foi aspergido, foi nos açoites. Quando Jesus foi açoitado. Abra comigo a sua Bíblia. Mateus capítulo 27, versículo 26. Então Pilatos lhe soltou Barrabás. E após haver açoitado a Jesus, entregou-lhe para a crucificação, ou para crucificá-lo. O Senhor Jesus, ele foi açoitado pelos soldados romanos. Vou repetir, o Senhor Jesus foi açoitado pelos soldados romanos, que representava Roma. Aqueles açoites eram feitos, os açoites não, as varas, né, as tiras, o objeto de açoite, o instrumento de tortura, era feito de tiras de couro, e couro cru, e também tinha nas suas pontas, ossos, ou pedaços de ferros dobrados, sabe aqueles ganchos? E Jesus foi açoitado com tal instrumento. Quando os soldados batiam em Jesus, e quando eles lançavam a chibatada, até em si não doía, porque ela batia simplesmente, ela pegava, mas a hora que eles puxavam, rasgavam o corpo, abriam feridas profundas em sua carne, deixando o corpo de Jesus exposto, e o seu corpo banhado de sangue. Humanamente, a quantidade de chibatadas, um ser humano normal não sobreviveria pela quantidade de sangue que teria derramado ali, que foi derramado ali. Mas observe o que diz a Bíblia, em Isaías capítulo 53, versículo 5. Olha o que diz: anos antes, séculos antes desse fato acontecer sobre a vida de Jesus, Deus levanta o profeta Isaías e diz: e ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Aleluia! Se não fosse esse sangue derramado sobre as pisaduras, não haveria cura disponível. Mas o Pai aprove permitir que com aqueles soldados romanos fizesse pisaduras sobre o corpo de Jesus, e o sangue dele ali fosse derramado, para que houvesse cura disponível para você hoje, para que houvesse cura para a sua família, cura para o seu casamento, cura disponível, porque ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas doenças caiu sobre ele. Ele tomou sobre si, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados.
Porque Ele derramou o seu sangue, de suas pisaduras nós fomos sarados. Sarados da doença, sarados da enfermidade. E quando eu olho para a ceia, não me vem outra palavra na minha mente, a não ser cura. Porque Ele tomou sobre si. Ele tomou sobre si. Você não tem que levar mais nenhuma enfermidade sobre o seu corpo. Tem pessoas que falam assim, essa enfermidade é minha. Eu falo, filho, mas não. Essa enfermidade nunca foi sua. Se um dia foi, Jesus tomou sobre ele, tomou de você, então entrega a Ele. Entrega a Ele. Você não precisa mais caminhar com essa enfermidade na sua alma. Porque Jesus já levou sobre Ele. Jesus já levou. E foi sobre as suas pisaduras. Foi sobre aquele exato momento que Ele estava sendo açoitado, aonde o corpo dele estava sendo lacerado, que houve cura disponível para você, que houve cura para a sua vida. A terceira vez que Jesus expeliu o seu sangue, foi no exato momento que Ele foi coroado com uma coroa de espinho. E aqui nós temos uma terceira revelação. Nós temos a primeira, lá no Getsemane, que Ele trouxe cura da condenação do eu, da condenação que estava sobre a nossa vida. Nós temos a segunda revelação, que é quando Ele estava sendo açoitado, Ele trouxe cura para o nosso corpo, cura física. Mas nós temos agora a terceira. A coroa que foi feita para Jesus foi uma coroa de zombaria. Os soldados romanos fizeram uma coroa de espinho. Em Mateus capítulo 27, versículo 29 diz isso. E o espinho aponta para a maldição. Pastor, como que os espinhos apontam para a maldição? Porque está na Bíblia. Gênesis capítulo 3, versículo de número 18. Quando Adão e Eva pecou e ali começou as consequências do pecado, Deus vira para Adão e fala, maldita é a terra e ela dará espinhos e abrolhos. Porque você errou, porque você pecou. E agora, quando é colocada a coroa de espinho, o símbolo da maldição, o símbolo da lei, Jesus começa a quebrar essa maldição, começa a remir o homem dessa maldição, começa a remir a terra. Porque não simplesmente colocaram a coroa na cabeça de Jesus, mas um soldado com uma vara bateu nesta coroa e feriu a cabeça de Jesus. Até que ela causou ferimentos na cabeça. E o sangue de Jesus começou a ser derramado, quebrando toda a maldição da lei, quebrando toda a maldição que estava sobre a sua vida, estava sobre as coisas, sobre o seu governo. Aquilo que foi falado a Adão, quando se colocou a coroa de espinho em Jesus, foi quebrado pelo poder do sangue que ali aspergiu. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 3, versículo 13, em Cristo resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar, aleluia, aleluia. Cristo te resgatou hoje da maldição da lei. Quando você olha para a ceia do Senhor, você não precisa mais ver condenação sobre a sua vida. Pelo contrário, você não precisa ver mais maldição sobre a sua vida. Pelo contrário, você tem que ver que você é livre, que Jesus te libertou da maldição da lei. Porque Ele tomou a maldição em seu lugar. Aquilo que representava maldito na terra, foi colocado sobre a cabeça dele. E Ele levou em seu lugar toda a maldição que havia. Você crê nisso? Diga amém. Aleluia. Quando eu olho então para a ceia, eu vejo que toda a maldição foi colocada sobre Cristo. E a abundante vida foi disponível para mim. Mas a quarta vez que Jesus sangrou, foi quando Ele estava na cruz. Quando Ele estava crucificado.
Quando ele foi pendurado na cruz, assim melhor dizendo, a cruz foi colocado Jesus e foi feito duas coisas. Na cruz colocaram Jesus e pregaram os seus pés e suas mãos. E ele ficou ali pendurado. Foi colocado cravos que feriram a sua mão e feriram o seu pé. Mateus capítulo 25, verso 37. Agora você sabe por que foram pregados cravos nas mãos de Jesus e nos pés de Jesus? Pega aí a revelação, irmãos. Pega aí. Sabe por quê? Porque os seus caminhos eram tortos. Os seus pés, os meus pés, os nossos caminhos eram tortos. E quando pregaram os pés de Jesus e saiu sangue de lá, Ele nos deu uma vereda reta, uma vereda abundante, aleluia, um caminho puro, um caminho perfeito. Quando pregaram na mão de Jesus, porque as nossas obras eram más, as obras das nossas mãos eram obras de Caim, eram obras que não agradavam a Deus, mas quando o cravo foi cravado nas mãos de Jesus, Ele nos deu uma obra purificada, uma obra boa, uma obra perfeita, porque foi lavada pelo sangue de Jesus. Oh, amados, isso é poderoso demais. Saber que agora você tem um caminho puro, um caminho reto, que você tem uma obra pura, uma obra reta, uma obra purificada que você pode fazer para o Senhor. Algo que foi banhado com o sangue de Jesus. Por quê? Porque o meu caminhar, as minhas obras eram más. O seu caminhar, as suas obras eram más. Você quer até discordar, mas é verdade. Você acha que uma pessoa que matou, que roubou, que estrupou, que cometeu atrocidades aos nossos olhos, é pior que você, porque você nunca fez isso, mas as suas obras, se não está lavada pelo sangue, o seu caminhar, se não está lavado pelo sangue, é má igual daquela pessoa, igual aquela pessoa. Eu sempre digo que o homem, ele não peca, às vezes por oportunidade. Certa vez eu conversei com uma pessoa, mas meu pai, como que pode fulano ter feito isso e aquilo? Eu falei, talvez outra pessoa, igual a eu e você, se tivesse no lugar, tinha feito pior. Se nós não tivermos as nossas obras lavadas pelo sangue, o nosso caminhar não tiver lavado pelo sangue, meu irmão, é terrível o que nós fazemos. Porque nós somos pessoas terríveis. Por isso que os pés de Jesus e as mãos de Jesus teve que sofrer, e deles teve que sair o sangue para nos remir. O sangue que jorra das feridas do corpo de Jesus, Ele pode nos perdoar de todos os nossos pecados. Ele pode fazer isso. Nós temos que estar coberto por esse sangue. Temos que andar debaixo desse sangue. Se nós assim fizermos, nenhuma condenação do diabo há sobre as nossas vidas, e nem condenação do homem. A ceia é um memorial, para que nós venhamos entender que os nossos pecados são perdoados. Olha aqui para mim, por favor. A ceia não é para apontar pecado. Não é, nunca foi. A ceia não é para você lembrar o tão miserável que você é. Eu sei que muitas vezes você ouviu isso por aí. A ceia é para mostrar o tanto que Deus te ama, o tanto que você é amado, o tanto que você é perdoado, amém? Você consegue entender isso? Que a ceia mostra para nós o tanto que nós somos amados. Você está vendo a via dolorosa? O quanto Jesus derramou o sangue dele só para ter esse momento com você aqui. Então não se sinta condenado na hora da ceia, mas se sinta amado pelo Senhor. Entenda que o sangue dele
te cobriu e lavou você de todos os seus pecados. Como nós cantamos aquela música, a qual o Fernandinho gravou, você se tornou mais alvo que a neve, mais branco do que a neve. E você está livre. Quantos livres no Senhor nós temos aqui? Aleluia! Você está livre, livre da morte eterna, livre do pecado, livre da condenação. O seu caminhar agora é purificado, é coberto com sangue. As suas obras agora é purificada, é coberta com sangue. Entenda que Jesus perdoou você. Jesus lhe perdoou. A obra dele foi para trazer perdão sobre a sua vida. Foi para trazer perdão. Você precisa receber esse perdão de Deus na sua vida. Jesus, ele foi condenado à morte no seu lugar. No meu lugar. Agora, ele se fez culpado para que você se tornasse inocente. Para que houvesse perdão de Deus sobre a sua vida. Não foi um carneiro, não foi um novilho, mas foi o próprio Deus que foi sacrificado para que houvesse perdão para você. E não um perdão assim, não algo que cobrisse o pecado, mas algo que perdoasse os seus pecados. Algo que extinguisse o pecado da sua vida. Através do sangue de Jesus, nós somos perdoados, nós somos purificados, nós somos libertos dos pecados, aleluia, somos libertos. Apocalipse capítulo 1, versículo 5 diz: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e soberano Rei da terra, e soberano, perdão, acho que eu pulei uma parte aqui. Primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados, aleluia. Foi o sangue de Jesus que te libertou do pecado, e não é do pecado apenas, é dos pecados, dos nossos pecados. O sangue de Jesus te purifica dos pecados que você cometeu, que você comete e que você ainda vai cometer. Essa é a verdade dos nossos pecados. O que a gente precisa é confessar ele a Jesus, é confessar a Jesus. O problema é que às vezes, mesmo você ter aceitado a Jesus, você fica acorrentado pela condenação do diabo. Deixa eu te dizer, quem condena é o diabo, quem te acusa é o diabo. Quem já foi num circo aqui? Alguém já foi num circo? Viu elefante de circo? É um negócio louco aquilo lá, irmãos. O dia que você tiver oportunidade, vá. É uns animais de grandes toneladas. Eu não sei quantas toneladas que é um elefante, mas eu sei que o bicho é grande. É grande. Vem um adestrador tocando ele dentro do circo lá. Um monte de gente. O adestrador correndo, o elefante correndo atrás dele, e faz coisa, e põe o pé na bola, e faz aquele negócio doido. Um animal de grandes toneladas, que tem grande poder de oponência, mas vive como um escravo. Agora, você sabe como que se adestra um elefante? Desde pequenininho. Coloca-se na tornozeleira nele, com grande peso, ou amarra ele. Aquele elefantinho tenta fugir, tenta sair, e ele é travado, ele está preso, ele tenta arrastar, não vai. E ele fica ali, passando toda a parte da vida, ou grande parte da vida, preso. Só que ele vai crescendo, ele vai se tornando imponente, e de repente solta aquilo lá. Mas ele, na sua mente, acredita que ainda está preso. Mesmo se tivesse com 1/3 da força dele, ele arrancava aquelas cadeias e quebrava.
Não quero te comparar a um elefante, mas muitas vezes os cristãos estão dessa forma. Tem o poder de Deus sobre a vida dele, sobre a vida dela. Tem o favor, tem a graça, tem o sangue, mas continua escravo, continua debaixo de condenação, continua ali refém, continua ali sendo escravizado, mas agora você pode se levantar e dizer: eu sou livre. Jesus me libertou, eu posso andar, eu posso caminhar, os meus caminhos são retos, porque o sangue de Jesus lavou os meus caminhos, as minhas obras são retas, porque o sangue de Jesus lavou as minhas obras, aleluia. E por fim, a última vez que Jesus sangrou, foi quando o soldado pegou a lança e feriu Jesus. Quando o soldado feriu Jesus com aquela lança, isso vai estar lá em João capítulo 19, versículo 34. Quando o soldado feriu Jesus com aquela lança, da lateral de Jesus, jorrou água e sangue, ou sangue e água. Ô irmão, segura aí. Segura que vai dar vontade de ir para o céu agora. Isso nos fala algumas verdades. A primeira, fala que do mesmo, a mesma palavra, a qual foi dito que do interior fluirá rios de água viva, aconteceu com Jesus. Do interior dele fluiu um rio, uma água, e aquele homem se converteu. Mas junto com aquela água saiu o sangue, dizendo: há vida, mas sempre haverá perdão disponível. Sempre haverá perdão disponível. Agora olha só, pega essa aí. Lembra da arca? Da arca de Noé? Só tinha uma porta. Do mesmo lado que Jesus foi ferido. Aquela porta ela foi fechada, mas quando abriu, abriu para a vida. Quem fechou a porta? Foi Deus. Mas quando ela abriu para uma nova vida, um novo tempo, um novo povo. Quando Jesus foi ferido, abriu a porta da graça, abriu a porta da igreja, e houve vida, houve milagre, houve salvação, houve redenção, e a igreja flui o rio de água viva do interior dela. Olha que coisa fantástica. Eu fico fascinado com isso. Porque saiu o sangue e a água juntos. Não saiu assim, olha, saiu um pouco de sangue, depois um pouco de água. Foi algo extraordinário. Saindo de Jesus, daquele ferimento da lança. Porque isso também nos fala que o sangue é a nossa arma. É a arma da nossa milícia. A Bíblia nos diz, em Apocalipse capítulo 12, versículo 11, está escrito que o sangue de Jesus nos dá a vitória sobre as obras do diabo. Ele, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro. É a nossa arma. É o sangue de Cristo. É o sangue que nos faz vencer. Não é a nossa obra. Não é o nosso achismo. Não é o nosso caminho. Mas é o sangue dele que nos faz vencer. Esta é a razão porque o sangue teve que ser derramado por intermédio de uma lança, a qual atingiu o corpo de Jesus. Porque ele nos aponta que essa também é a nossa arma. Não a lança, mas o sangue que nos faz vencer. E hoje, você vence o pecado. Não por causa da obra do homem, mas por causa do sangue. Eu quero te convidar a você se colocar de pé. Eu quero te convidar a você se colocar de pé. Nós vamos orar pela sua vida. Quero orar pela sua vida.
Quero orar pela sua vida. Talvez você chegou aqui hoje querendo desistir. Talvez você chegou cansado. Abatido, oprimido, desanimado. Talvez você chegou aqui hoje cheio de justiça própria, cheio de achismo, falando: olha minhas obras, olha o que eu faço, olha a minha vontade, olha o meu querer. Mas o Senhor te lembrou que Ele derramou o sangue para lavar isso na sua vida, que não é a sua vontade, mas é a vontade de Deus, que no final o que importa é a vontade do Pai. Talvez você chegou aqui hoje enfermo, com enfermidades que você não sabe de onde veio, não sabe como que te atingiu. Talvez você está cansado, com a alma cansada, mas o Senhor lacerou o corpo dele por você. O Senhor abriu as feridas por você, para que houvesse cura para você hoje, cura disponível para a sua vida. Talvez você chegou aqui hoje se sentindo condenado, porque a religião te condenou, porque alguma autoridade religiosa te condenou, porque o seu marido te condenou, porque a sua esposa te condenou, porque os seus pais te condenaram, porque os seus filhos te condenaram, porque os seus amigos te condenaram, falando: quem é você? Olha as suas obras, olha os seus feitos, você está debaixo de maldição. Talvez você chegou aqui hoje amaldiçoado, porque o pai falou: eu te amaldiçoo, porque a mãe falou: eu te amaldiçoo, ou porque alguém em algum lugar do mundo declarou uma palavra dessa sobre a sua vida. Mas o Senhor hoje te cobre com o sangue que te rime da maldição. Nenhuma maldição há sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação, não há, porque o sangue dele foi derramado para isso. As suas obras, as obras de suas mãos, talvez você chegou hoje e está dizendo: eu não consigo fazer nada certo, tudo que eu faço parece estar errado, parece que nada avança, os meus caminhos todos parecem que levam à destruição, que levam à morte, que levam ao aborrecimento. Parece que eu estou caminhando para um limbo, para um buraco. O Senhor está trazendo isso no nosso coração, amados. Mas nessa noite, o sangue te liberta, o sangue te purifica, limpa os seus caminhos, limpa as suas mãos, e a condenação deixa de existir sobre a sua vida, porque o sangue está sobre a sua vida. Esse mesmo sangue, ele sai sangue e água. Sangue e água. João 10:10, a parte B. E ele veio para dar vida, e vida em abundância. Vida e vida em abundância. O sangue de Jesus vem junto com a água, tanto para te perdoar, mas como para produzir vida e vida em abundância.
E aqui as duas coisas que o Senhor usa. Jesus, ele terminou o ministério terreno como começou quase. O suco, o vinho, representa o sangue, não representa? E o primeiro milagre de Jesus foi transformar a água no suco, no vinho, representando: meu ministério é para trazer remissão, é para trazer salvação. Mas no final, veio o sangue com a água, dizendo: olha, agora há tanto perdão disponível, como vida em abundância disponível para você. Então quero que você feche os seus olhos, e nós vamos orar em nome de Jesus. Senhor, é por esses que estão me ouvindo aqui no prédio, por esses que estão me ouvindo através da mídia, ó Pai, é que eu oro agora. Não por mim, Senhor, mas é por esses. Não que eu não preciso, careço muito do Teu favor. Mas é por esses que me ouvem nessa hora que eu peço, Senhor. É por aqueles que estão internados, por aqueles que estão entubados, por aqueles que estão sendo oprimidos, ó Pai, dentro de suas almas. É por aqueles que chegaram aqui hoje com alguma situação adversa, seja uma crise emocional, seja, ó Pai, um problema familiar, um problema conjugal, um problema, ó Pai, pessoal, com ele ou com ela mesmo. Seja, ó Pai, um problema com o pecado, seja uma palavra de condenação. É por esses que eu peço que a Tua palavra tenha entrado no mais profundo do ser deles, e possa, Deus, ter transformado a vida deles, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ainda com os olhos fechados, eu preciso perguntar para você: diante de tudo que você ouviu, tem você o desejo de aceitar Jesus, o Redentor, o Salvador, o único mediador da sua vida? Eu quero que você apenas dê um sinal com a mão, que eu quero te conhecer, e depois nós vamos orar por você e conversar com você e te ajudar. Você que deseja aceitar Jesus como o seu Senhor. A Bíblia diz que nós precisamos confessar Jesus diante dos homens. Então não adianta você falar: não, eu aqui no meu interior eu já aceitei Jesus. Não, a Bíblia diz que você precisa confessar Ele diante dos homens. Porque se você sentir vergonha de Jesus diante dos homens, como que Ele vai te justificar diante de Deus? Então eu quero que você que quer aceitar Jesus hoje como seu único Senhor, suficiente Salvador da sua vida, eu quero que você dê um sinal com a mão, que eu quero conhecer você. E nós vamos orar por você. Tem você o desejo nessa noite de aceitar Jesus? Aleluia, glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Tem mais alguém? Aleluia, minha irmã, que Deus abençoe. Mais? Que quer aceitar Jesus, que quer se reconciliar com Jesus? Eu quero orar por você, aí mesmo onde você está. Senhor, abençoe essa vida em nome de Jesus. Se você puder, repita essa oração comigo. Diga o seu nome completo aí onde você está. Fala assim, que nem o meu, João Aparecido da Silva Júnior. Repita aí. Fala: eu aceito a Jesus como meu único Senhor, suficiente Salvador. Fala: Senhor Jesus, escreva meu nome no livro da vida, aonde nunca mais será apagado. Eu creio, por isso eu confesso o Senhor como meu Salvador. Amém. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Olha só.
Que Deus abençoe, em nome de Jesus, continuemos a adorar o Senhor.